Se um pai não fizer exatamente aquilo que deveria fazer, uma criança pode nunca se tornar um sujeito. E isso não tem nada a ver com trocar fraldas, pagar contas ou estar presente. Então, o que um pai faz? É ele que provê o sustento? Ele deve acordar de madrugada para cuidar do filho? É ele que educa? A resposta é sim para todas essas perguntas, mas tudo isso é secundário. São construções sociais, acordos históricos. Isso é o que chamamos de paternagem. Alguém que mantém a criança viva, vestida, alimentada. Mas paternagem não é paternidade. Querer ter um filho é uma coisa, e o ser pai é outra coisa. E para a psicanálise, o pai não é esse ser pintado pela sociedade, pois qualquer um pode fazer tudo isso e ainda assim não exercer em nada a função paterna. Então, o que é um pai? E Lacan responde essa pergunta no Seminário Livro 4. Essa pergunta é uma maneira de abordar o problema de significante do pai, mas não nos esqueçamos de que também está em jogo que os sujeitos, ao fim de contas, se tornam pais. Formular a questão, o que é um pai, é algo diverso de ser-se um pai, aceder à posição paterna. Pois quando dizemos ser pai, essa frase é ambígua, pois posso estar falando de duas coisas: do pai como um ser, uma posição, ou do ser pai como um ato, algo que se exerce. Lacan define o pai como um significante e não como uma pessoa. E por que ele faz isso? Bem, na década de 1950, a psicanálise pós-freudiana desvirtuou os ensinos de Freud. O complexo de Édipo era tratado como um acontecimento concreto e o menino rivalizava mesmo com o pai de carne e osso. E isso era um problema, pois havia pacientes criados sem pais e, mesmo assim, o Édipo funcionava neles. E havia outros com pais presentes, onde tudo havia falhado. O pai concreto não explicava tudo. Falavam da existência também de um supereu materno e até mesmo da possibilidade de uma neurose sem o Édipo. Por isso, foi preciso retornar a Freud para encontrar o rigor estrutural que havia se perdido. A solução lacaniana foi formalizar o ético freudiano por meio da linguística estrutural de significante e significado. Assim, o pai deixava de ter qualquer possibilidade de ser uma personagem de carne e osso, como estavam tratando os pós-freudianos, para se tornar um significante, que não dependia do biológico em absolutamente nada. Lacan pega emprestado a expressão judaico-cristã "em nome do Pai", para criar o conceito nome do Pai. E assim, ele prova que o pai não precisa ser o pai biológico de carne e osso, mas uma função baseada na palavra, pois para a religião existe um Deus Pai, a qual todos estão referidos a ele sem nunca o terem visto. E espera-se que essa lei desse Deus Pai opere neles. E para isso eles usam a fé nessa palavra para sustentar esse lugar do Pai. Um exemplo desse significante nome do pai acontece quando a mãe, sozinha em casa com o filho, diz a ele: "Se você não parar de mexer aí, quando o seu pai chegar, você vai ver, eu vou contar para ele." E de repente o filho para. O pai físico está ali ausente, mas o significante, o nome do pai, evocado pela palavra da mãe, atua imediatamente sobre a criança, colocando um limite a ela, mesmo que o pai não esteja ali presente. Por isso que ele se torna um significante. Lacan usa ainda outro conceito. Freud narrou um mito da horda primitiva, um pai tirânico que detinha todas as mulheres e foi assassinado pelos filhos. E depois dessa morte é que surgiu a lei, uma interdição ao incesto, e surge a cultura.
Para Lacan, o pai que exerce sua função plena é um pai morto. Ele não funciona como presença real, por isso que ele é um pai que funciona como um significante. Pois antes do nome do pai não há pai, há figuras, imagens, rivalidades, mas não a função estruturante que organiza o desejo e a lei. O pai só existe como tal quando é nomeado, quando é inscrito no campo simbólico como significante da lei. Assim, ao criar essa palavra, Lacan faz um trocadilho com o nome do pai, que em francês é nom du père, nome do pai, com nom du père, não do pai. Ou seja, para Lacan, nomear e proibir são a mesma operação. A paternidade, então, é simbólica e não biológica. O pai só existe como tal porque recebe da sociedade e das instituições um nome, e esse nome é, ao mesmo tempo, um não, um interdito, uma lei, uma castração. Ele não recebe o seu papel e sua função de pai, pois a posição de pai pertence ao simbólico, pois ele é uma metáfora, um significante que surge no lugar de outro significante, acrescentando algo na significação. Ser pai, então, é uma função, uma operação de corte, uma lei. É isso que separa a criança da fusão com a mãe. É isso que impede que ela seja totalmente capturada pelo desejo materno. E quando esse corte falha, falha a estrutura que fundamenta a constituição desse sujeito. E é exatamente aqui que a maioria dos pais falham, sem sequer perceber que estão falhando. Desde a descoberta da gravidez até o parto, o bebê não existe separado da mãe. Há uma alienação total a ela. Ele depende dela para tudo. E assim, instala-se uma simbiose absoluta. A mãe se torna tudo para a criança e a criança se torna tudo para a mãe. O cordão umbilical físico foi cortado, mas o cordão simbólico que une essa criança à mãe ainda permanece. E a ilusão é de completude total. Na prática, essa simbiose aparece no discurso da mãe, que fala do filho no plural. Assim, nós estamos com fome, ou nós não dormimos bem hoje, apagando totalmente a fronteira entre os dois corpos. A criança torna-se o objeto de desejo com a obrigação de completar a falta materna e paterna. A criança alucina que ela e a mãe são um só e quer ser esse objeto de desejo cuja obrigação é tamponar a falta do grande outro, a falta na mãe. Ele acha que deve ser o que completa a mãe. Se nada interromper essa fusão, o sujeito não nasce, ele vaga pelo mundo, mas ele só vive dentro da mãe. É necessário um terceiro para fazer o parto psíquico, separando os dois e fazendo o corte simbólico. E é o significante nome do pai quem faz isso. Por meio da metáfora paterna, o pai substitui o desejo da mãe por uma lei ordenadora, libertando a criança da obrigação de ser tudo o que a mãe precisa e abrindo espaço para que o sujeito possa aprender a desejar por conta própria e não mais apenas pela mãe. Contudo, o pai só entra em cena como esse significante sob a autorização da mãe, como Lacan pontua com exatidão no seminário livro 5. Concerne as relações não apenas da pessoa da mãe com a pessoa do pai, mas da mãe com a palavra do pai. Com o pai, na medida em que o que ele diz não é, de modo algum, igual a zero. Ou seja, o pai estabelece um limite, e se a mãe o desautoriza, o resultado costuma ser uma criança muito agitada, que desafia regras constantemente por não encontrar um lugar onde se apoiar, pois a mãe reduziu a palavra do pai a zero, a nada. A função paterna existe, então, através de dois eixos, um referente ao nome do pai, como significante, e o outro, porque o psiquismo funciona em três registros: imaginário, simbólico e real. Assim,
O pai vai atuar de forma distinta em cada um dos três registros. O pai imaginário. O pai imaginário é uma imagem que a criança inventa na cabeça dela sobre a figura paterna, e isso é sempre exagerado, idealizado. Ou ele é um super-herói todo-poderoso que vai salvá-lo a qualquer momento, ou ele é um vilão, onde ele é a causa do seu sofrimento. Eu sofro porque meu pai não vale nada. E nisso ele se mantém preso a uma imagem infantil que o impede de enxergar o homem comum e falho da realidade, a realidade que o pai é. A criança constrói o pai imaginário como uma figura no plano das imagens, que rivaliza com o desejo materno. Quando ela percebe que não consegue ser tudo para a mãe, ela cria a imagem de um pai muito forte para colocar a culpa da separação nele. É aquela criança que diz assim: a mamãe queria ficar brincando comigo, mas o papai é chato e mandou ela ir trabalhar. Ela inventa um pai mandão para não ter que lidar com o fato doloroso de que a mãe gosta de trabalhar e tem uma vida desejante além dela. O pai imaginário está diretamente ligado à formação do eu, moi em francês, e à constituição da identidade no registro imaginário. No esquema óptico e no grafo do desejo, o sujeito barrado se vê capturado por uma imagem de totalidade que ele ainda não possui. O vetor do sujeito cruza a cadeia significante no ponto A do grande outro, que não é uma pessoa, mas o lugar da linguagem, onde a criança busca o reconhecimento. O pai entra em cena enquanto significante no campo desse grande outro, sustentado pela palavra da mãe. E a partir desse grande outro, projeta-se a imagem idealizada, o idear, imagem especular que sustenta o eu ideal. O pai imaginário serve exatamente como modelo dessa imagem poderosa e digna de admiração que a criança veste para esconder sua própria falta. Vemos isso quando a criança, buscando o olhar de aprovação da mãe, o grande outro, desfila pela casa calçando os sapatos grandes do pai, vestindo a imagem de poder do pai imaginário, o idear, para se sentir inteira e admirável. Depois da captura por essa imagem, surge o moá, o eu, que é o resultado da alienação do sujeito barrado na imagem do outro, o idear. Em suma, o pai imaginário preenche o idear e dá consistência ao eu ideal, que criará a identidade do sujeito, o moá. O eu nasce aqui, pois esse eu é imaginário. O pai simbólico. Ele não é uma pessoa de carne e osso, mas sim uma função de linguagem. Ele é o nome do Pai, um significante que organiza o mundo para o sujeito ao introduzir a lei e a ordem da cultura. Vemos o pai simbólico operando quando a criança começa a usar a linguagem para expressar o que quer, em vez de apenas chorar, berrar, gritar. Ela aceita trocar a satisfação imediata de um impulso por uma palavra que é reconhecida pelos outros, submetendo-se à lei da comunicação. E isso protege o sujeito da desestruturação psíquica, pois ajuda na castração e, assim, separa a criança da fusão com a mãe. Mas a mãe precisa validar a autoridade desse terceiro simbólico. É aquela mãe que, diante de uma birra, diz ao filho assim: eu também tenho hora para dormir, meu filho, assim como você, pois eu vou trabalhar amanhã e você também vai para a escola. Então, é hora de dormir sim. Assim, ela mostra que existe uma lei que é superior a ela, à vontade individual dela, e que vale para todos nessa casa e para todos os indivíduos. É o pai simbólico que garante que o desejo continue a circular, impedindo que a criança fique presa nessa única forma de desejar, presa a essa fantasia de ser um objeto que completa a falta da mãe. É como se ele dissesse: você também vai desejar outra coisa.
O sucesso dessa função é quando um jovem consegue fazer as suas próprias escolhas de vida, como mudar de cidade ou de carreira, sentindo-se autorizado por uma lei interna que lhe permite ser diferente dos pais sem perder a sua história com esses pais. O pai real. O pai real pode ou não ser o genitor biológico. Pode ser o pai que fez esse filho, mas pode não ser. Ele é o agente da castração simbólica e ele faz três operações. Ele introduz para a criança a castração simbólica. Ao criar uma lei, ele barra a criança, ele desloca a criança do seu papel imaginário. Você não é o falo dela. Não, você não é o que falta à tua mãe. Não, o gozo dessa mulher não é assunto seu. Sabe, é aquele tipo de pai que diz assim: vá para o seu quarto agora. É lá que você vai dormir a partir de hoje. Na segunda operação, ele também barra a mãe. Em relação à criança, ele barra a onipotência da mãe e pedindo que ela tome o filho como propriedade exclusiva do seu gozo. Ele funciona como o terceiro que interrompe a simbiose. Não, o seu filho não é tudo para você. É assim que ele faz. É aquela clássica mãe superprotetora que não deixa a criança brincar no quintal, pois ela vai se sujar. O pai real, então, intervém e diz assim: deixa o menino brincar no chão. Se sujar, a gente limpa. Na terceira operação, ele separa o ser mãe do ser mulher. Assim, ele demonstra que a mulher não desaparece por causa da maternidade. Ela continua existindo, e assim ele coloca essa mulher como causa do seu desejo. Por isso agora, essa mulher pode ser ora mulher, elegante, bonita, sedutora, ora mãe, que troca fralda, que amamenta, que leva o filho para o colégio, etc. Eu sei que parece que o pai simbólico e o pai real são a mesma coisa, mas não são. O pai real é quem põe a mão na massa, é o agente que corta, a pessoa ou o elemento terceiro que intervém na prática. Já o pai simbólico não é uma pessoa agindo, ele é a lei em si, a ordem, a linguagem, o pacto invisível. Ele é o significante nome do pai que torna o corte do pai real possível e legítimo. É assim. O pai simbólico cria a lei que diz proibido estacionar, mas é o pai real que aplica a multa quando essa lei do pai simbólico for desobedecida. Na prática, fica assim. O padrasto lança uma regra e diz ao enteado: a partir de hoje você vai dormir na sua cama e no seu quarto. E quando ele faz isso, o padrasto está ocupando a função de pai simbólico. Mas, por algum motivo, esse padrasto precisou viajar e a noite chegou, e a criança, então, costumeiramente, vai para o quarto da mãe. Então, o avô, vendo aquilo, diz: não. Você ouviu bem o seu padrasto, você não vai desobedecê-lo. Levanta daí e vai para a sua cama. Nesse exemplo, o avô age como o agente da castração. Nesse momento, ele está fazendo a função de pai real. Quando a lei simbólica paterna falha, a mulher congela ou em uma instância de ser apenas mulher, e nisso ela não faleciza seus filhos, não os torna como objeto do seu desejo, só aquelas mães que abandonam seus filhos para ficar com o parceiro, ou elas ficam congeladas na posição de apenas mães, e nisso elas cancelam a sua feminilidade e seu órgão genital perde a função. Elas cancelam sua vida sexual e sufocam um filho com controles extremos, que elas justificam isso como um cuidado. Pois, para elas, esses filhos precisam delas 24 horas por dia, e esse é o jeito de manter a castração longe dela e longe do filho. Para a criança, a ausência do pai simbólico impede a entrada no mundo simbólico. No exemplo prático, seria como olhar direto para o sol. O simbólico é o óculos de sol que a gente usa para filtrar o sol, filtrar o real, e quem insere o óculos é o nome do pai.
Sem ele, a criança não terá como filtrar o sol e ela vai lidar com o real sem filtro algum. O real é sem sentido. Pense nisso: um texto de 100.000 palavras em uma única folha de papel, onde não há nenhum espaço entre as palavras. Ler esse texto será impossível e nunca gerará nenhum sentido. O simbólico é quando a lei gramatical agora é aplicada ao texto, com espaço, pontuação, etc. Agora, o sujeito pode se comunicar, pois aquele real que estava sem sentido agora toma um sentido. E é o pai simbólico responsável por inserir a criança no registro do simbólico, que introduz a lei, a ordem da cultura no psiquismo. A inserção ocorre através da metáfora paterna, uma operação de substituição onde o enigma do desejo materno é trocado por um sentido estruturado pela lei. Isso acontece quando a criança deixa de apenas reagir às vontades da mãe e passa a usar a linguagem para negociar o seu lugar. Por fim, o pai simbólico é a instância que fundamenta a lei da castração, pois antes da entrada do simbólico, a criança habita no registro do imaginário. E é a ordem simbólica que introduz a falta como condição do desejo para a criança e para a mãe. Quando a criança passa a significar a ausência da mãe por meio de uma referência simbólica, como uma regra, uma função ou um lugar, ela começa a deslocar a angústia para uma organização simbólica. Só assim que ela percebe que a mãe não é toda dela, que ela também gosta do trabalho, do pai, da igreja, de outras coisas. E ao receber o nome do pai, a criança entra na castração simbólica e deixa de ser imaginariamente o falo da mãe e se submete às leis da linguagem, da cultura, para obter o que deseja. Essa castração é feita pelo pai real. São aquelas crianças que deixam de agir como morder, bater, para dizerem algo e passam a recorrer à mediação simbólica. Quero comer, estou com sono, quero brincar, etc. E assim ela substitui o ato pela palavra. Quando esse significante nome do pai existe, mas falha, surge um adulto disfuncional. Por exemplo, são aqueles homens que se casam, têm filhos, mas que ainda precisam da mãe para sustentar seus desejos, pagar suas contas, a lavar suas roupas e que todos os dias almoça e janta na mãe, mesmo tendo a casa deles. O homem que continua amando a mãe em absoluto, ele é incapaz de amar outra parceira, pois ele já ama uma mulher, a mãe. E a sua parceira será sempre a outra, pois ele está preso na tentativa fantasmática de salvar a mãe da angústia, querendo ser o falo que trará a completude a ela. O seu registro simbólico é tão frágil que é incapaz de sustentar o limite, pois a lei do nome do pai falhou em separar o filho da mãe. Porém, quando esse significante não se inscreve no sujeito, o efeito, por ele ficar de fora, é tão devastador que provoca o que Lacan chama de foraclusão, ou seja, surge a psicose, e os delírios e alucinações são tentativas de criar um filtro para esse algo insuportável, são uma tentativa de cura. Na neurose, temos o recalcamento, a Verdrängung, onde o que retorna é o sintoma. Na perversão, temos a recusa, que é o Verleugnen, onde o que retorna é o fetiche. E na psicose, temos a foraclusão, o Verwerfen, onde o que retorna é a alucinação. O psicótico não recalca absolutamente nada, porque a regra nunca entrou no sistema dele. O que ficou de fora do mundo das palavras volta no mundo real de forma invasiva. Por exemplo, em vez de sentir culpa interna, algo clássico do sintoma neurótico, o psicótico
Escuta uma voz audível e real para ele, vinda de um livro qualquer que ele estava lendo, e essa voz está gritando com ele: Você é o culpado. A psicose não se desencadeia necessariamente na infância. O sujeito pode funcionar precariamente por anos, até que uma situação o convoca a ocupar o lugar de um pai, ou seja, de ser ele mesmo o suporte da lei, e a estrutura revela seu buraco. É nesse momento que as vozes aparecem, que o delírio se organiza, que a realidade desmonta. Lacan, no Seminário Livro 3, diz: se o neurótico habita a linguagem, o psicótico é habitado, possuído pela linguagem. O neurótico usa as palavras como ferramentas. Ele mora na linguagem, brinca com ela, faz piadas, comete atos falhos, mente. O psicótico, devido à foraclusão, é literalmente invadido pelas palavras. Imagine isso, que para você, um pensamento pessimista é uma voz na sua cabeça que você sabe que é sua, e então você questiona isso. Pensei isso porque hoje foi um dia difícil. Para o psicótico, esse pensamento pessimista ganha vida, se torna uma voz externa aguda que grita com ele, que o acorda quando ele está dormindo, que lhe dá ordens, faça isso, faça aquilo. E ele nunca descansa de ouvir e de ceder a essa voz, pois ele não usa a palavra. A palavra usa ele e o persegue. Sem o significante que organiza a cadeia, o sujeito fica à mercê do real, exposto a um grande outro, sem limite, sem lei. Ele vive imerso no real o tempo todo, e o delírio é sua tentativa de cura. Sem o nome do pai, a metáfora paterna que insere a criança no simbólico não se realiza. O desejo da mãe não é simbolizado, permanecendo como um enigma, sem mediação, e a castração simbólica não se estabelece. A falta não é integrada como condição do desejo, e o campo simbólico fica fragilizado, e aquilo que foi fora excluído do simbólico retorna no real. Se a função paterna não se inscreve, o que está em risco não é um comportamento errático da criança, nem a sua má administração, nem mesmo o seu sofrimento imediato, mas a própria possibilidade de ela existir como sujeito. Porque o sujeito não nasce pronto. Ele não está dado biologicamente. Ele precisa ser produzido por uma operação psíquica. E essa operação começa com uma ruptura. E isso produz uma ilusão extremamente potente de completude. A criança não precisa desejar, não precisa lidar com a falta, não precisa se confrontar com a ausência. Ela está em uma posição de totalidade imaginária. Mas essa posição, apesar de confortável, impede o nascimento do sujeito, porque se nada interromper essa lógica, a criança não se separa, ela não entra no mundo, ela permanece capturada no desejo materno e de lá não sai nunca. É por isso que a função paterna é necessária, não como cuidado, não como presença, mas como corte. O pai, enquanto função, é aquilo que rompe essa completude e introduz uma separação onde antes havia fusão. E é exatamente nesse corte que o sujeito pode começar a existir. Quando o nome do pai entra, ele não resolve a vida da criança, ele introduz algo muito mais decisivo: a falta. A criança deixa de ocupar o lugar de objeto que completaria a mãe e passa a reconhecer que existe algo que escapa, algo que não pode ser preenchido. Essa operação inaugura o desejo. E a partir daí, ela entra no registro simbólico, passa a viver em um mundo mediado pela linguagem, pelas regras, pelos limites. Aprende que não pode tudo, que não é tudo e que o outro também não é todo. Essa perda da completude é justamente o que permite a construção de uma estrutura psíquica estável.
Isso é a neurose, e ela só existe por causa do nome do pai. Não é a ausência de conflito, mas presença de uma lei que organiza o conflito. Termino afirmando que pai não é quem faz um filho, mas quem o estrutura psiquicamente. A mãe, enquanto função de mãe, não pode fazer isso, pois ela também precisa desse terceiro para ajudá-la a se construir. A falha dessa função paterna raramente é evidente. Ela não depende da ausência física do pai, nem da falta de amor, nem de negligência. Na maioria das vezes, ela acontece justamente onde os pais acreditam estar acertando. E, infelizmente, eles erram pensando que estão fazendo certo. O problema não está no cuidado, está na ausência de limite estruturante. A criança precisa de um limite que não dependa do humor de ninguém, porque só assim ela pode sair da posição de objeto e ocupar um lugar como sujeito. E por fim, diante de tanta coisa que eu disse, volto ao início. O que é o pai? Não é cuidar, não é prover, não é estar presente. Tudo isso pode existir e ainda assim a função paterna não operar. Ser pai é sustentar uma função, é introduzir a lei, é operar um corte. É aquele que aponta que existe algo além dessa relação. Esse ato não é confortável. Ele produz frustração, angústia, resistência, mas é exatamente isso que funda o sujeito. Ser pai é ocupar um lugar de quem interrompe uma ilusão que impedia o sujeito de existir. Não se trata de presença, mas de função. Não se trata de afeto, mas de estrutura, porque sem essa operação não há entrada no simbólico, não há mediação do desejo, não há limite para o grande outro. E sem isso, o que resta não é liberdade, é captura, é alguém tentando indefinidamente completar o desejo do outro, coisa essa que é uma tarefa impossível de se fazer, e por isso mesmo ela se torna devastadora.